A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir hoje sobre a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, que é uma perícope que tem dois momentos. A primeira pergunta, a pergunta de Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus, aproximando-se no versículo 21, lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Para Pedro já era razoável. Conhecemos, não é, o impetuoso, o que dizia que ia até ao fim do mundo com Cristo e o negou logo nessa mesma noite da prisão. Já conhecemos Pedro nessas perguntas. Evidentemente, em nome de todos os apóstolos, ele faz esta pergunta. Em nome de todos nós, ele fez esta pergunta. Quantas vezes temos nós paciência para aturar alguém que pensamos nós nos está a prejudicar, nos está a difamar, nos está a prejudicar? E quantas vezes nós devemos então perdoar-lhe? Até 7 já era razoável. Perdoar à segunda já é uma paciência, não é? Perdoar uma pessoa que faz o mesmo erro à segunda vez, e à terceira, e à quarta, e à quinta, e à sexta, e à sétima. E, portanto, para Pedro já era, enfim, algo de razoável. E Jesus, claro, que lhe responde, dizendo: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, habituado a contar peixe, deve ter feito contas e apercebeu-se: isto é muito. Isto realmente é de uma dimensão, quer dizer, tem que estar sempre a perdoar. Nós no estudo bíblico falamos disso, não é? Perdoai, pedimos nós permanentemente. Já viram quantidade de vezes? Perdemos a conta. Mas já viram quantas vezes nós pedimos que Deus nos perdoasse? Quantas vezes já rezámos o Pai Nosso ao longo da vida? E Pedro achava que 7 vezes era razoável. Jesus diz-lhe até 70 vezes 7. Quer dizer, obviamente, que estamos num número que não tem número. Quer dizer, o perdão está aí. O perdão é a essência de Deus. Como é que nós sabemos isso? Agora é a segunda parte da perícope de hoje. A partir do versículo 23, temos então a parábola que Jesus conta para demonstrar o que é que se passa, o que é que isto queria dizer. Então ele conta a parábola, não é? Enfim, que nós todos os anos a temos, alinhada nas leituras. Porquê? Porque justamente é fundamental. A parábola do perdão. Quer dizer, vejam bem a diferença que aqui acontece ao longo da parábola. No início da parábola, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu fazer as contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Nós não podemos fazer contas de transcrição imediata, não é, para os euros hoje, mas é uma quantidade imensa. 10.000 talentos hoje seria uma quantidade de alguns milhões de euros. Era uma dívida impensável de pagar. Uma dívida que não se conseguia pagar. E então, o que então na altura, não é, seguindo o exemplo da época, as dívidas, muitas delas se pagavam com a prisão. E então o servo, prostrando-se, este servo devedor, não é? Prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Ser paciente, não é? Perdoar, ligado à paciência, não é? Ser paciente comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, a essência de Deus, que é representada por este senhor, a essência de Deus é o amor, é o perdão, perdoou-lhe a dívida. Compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sem mais. Uma dívida que não era uma dívida qualquer, uma dívida imensa. Uma dívida como é imenso o nosso pecado. Ainda há bocado ouvimos essas comparações na leitura do Salmo. Assim como o Oriente está do Ocidente,
assim como o céu está da terra, a distância, a imensidão da santidade de Deus e a distância que tem para a nossa natureza pecadora. E então o Senhor, Deus, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Segunda parte, aquele mesmo servo, perdoado, aliviado, perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários seriam uns cêntimos. Hoje seriam uns cêntimos, meio dúzia de euros. E agarrou-se a ele, sufocava-o, apertou-lhe o pescoço, sufocava-o, paga-me o que me deves. E ele tinha sido perdoado dos milhões, pouco tempo antes, já estava a apertar o pescoço a um outro coitado, não é? Que como ele também tinha uma dívida e que era de alguns poucos euros, e agarrando-o sufocava dizendo, paga-me o que deves. E então ele disse exatamente as mesmas palavras, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Quer dizer, aqui temos um retrato exato nosso. Aqui temos um retrato exato nosso. Por isso é que nós temos que andar com o Pai Nosso todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Sempre a ouvir dentro de nós isto, porque nós não fazemos isso. Então temos de estar sempre a ouvir isso, a palavra de Deus, permanentemente a repetir-nos ao ouvido. Mas a parábola não termina aqui. A parábola vai mais além. Claramente nós percebemos aqui o que é que está a passar e a parábola vai mais além. Alguns entristeceram-se muito, foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado. Então, eu perdoei-te aquela dívida toda. Agora aqui vem, que era uma dívida imensa. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhes pagasse toda a dívida. Se ficasse por aqui era razoável. Ainda assim, apesar de tudo, percebemos a situação, percebemos o contexto e percebemos o texto. Só que no final, no versículo 35, o evangelista conclui, dizendo o que é que Jesus, de que maneira concluiu, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. E agora? Como é que conseguimos sair daqui? Como é que conseguimos sair disto? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ora, aqui está aquilo que vimos há pouco no Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós temos de facto em nós essa palavra de Jesus que nos diz exatamente qual deve ser a forma dos cristãos viverem a sua fé, em perdão. Tal como Deus nos perdoou em Cristo, assim nós também perdoamos os que nos têm ofendido. Perdoamos os que nos devem. Fazemos exatamente como, ou devemos fazer exatamente como o Senhor fez relativamente a este servo malvado. E, portanto, é na palavra de Deus que nós devemos sustentar a nossa fé e ao rezar o Pai Nosso, nós temos justamente essa percepção de que aquilo que Deus nos está a dizer sempre que rezamos o Pai Nosso é de que nós devemos perdoar assim como Ele nos perdoou. Mas como nós não conseguimos isso, porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite, porque nós estamos permanentemente a não perdoar, porque nós estamos permanentemente, às vezes, de propósito, a prejudicar outros. Então nós devemos viver sempre neste arrependimento diário. Quando Lutero diz que a vida do cristão é de arrependimento diário, ele está a dizer exatamente e a comentar de forma global o que o Pai Nosso nos diz. Reconhecemos que o Pai está nos céus e que nós na terra devemos fazer como Ele faz. Porque senão, queridos irmãos, a pregação da lei é muito clara. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Isto de ser cristão é muito sério. É muito sério. Nós não vamos para o céu se perdoarmos 70 vezes 7. Não é por causa disso. Nós vamos para o céu porque Deus nos perdoou já em Cristo. É por isso que vamos para o céu. Mas a nossa vida aqui na terra deve ser feita conforme a palavra de Deus nos indica que deve ser feita. Não é porque dessa maneira nós vamos depressa para o céu. Não, nós já lá estamos no céu. Nós até já lá estamos. Embora não pareça, mas já lá estamos. Mas a verdade é que devemos viver conforme Deus nos determina. E por isso nos ensinou o Pai Nosso. E por isso nos deixou, pelo Espírito Santo, os Evangelhos escritos e esta parábola aqui registada, para nos dizer no fim dela: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A vida dos cristãos é a vida de perdão. O mundo não entende isto. Por isso nós temos muita dificuldade de viver dessa maneira. Porque não é a lógica do mundo. A lógica do mundo é da retribuição. Fez, pagou. E a lógica dos cristãos é fez, perdoou. Isto é completamente absurdo. É totalmente contrário à lógica do mundo. É totalmente para lá da razão humana. Mas é a palavra de Deus. E é desta forma que Deus quer que nós vivamos, em perdão. Em nome de Jesus. Amém.